Olá pessoal, aqui quem fala é o Gus, seja bem-vindo a mais um vídeo desse tutorial aqui de top-down shooter com Unity. No último vídeo aqui a gente fez o nosso personagem atirar, agora a gente precisa criar os inimigos, certo? Então já vamos dar continuidade aqui. Vamos na pastinha Sprites, vamos no Packages, Sprites aqui. A gente tem duas animações do inimigo, o inimigo andando e o inimigo morto, tá? Vou fazer o seguinte. Vou pegar do inimigo andando aqui, a gente vai fazer aquele sprite mode lá de múltiplo e editar o sprite, dar um apply aqui. Slice, Grow by Cell Size, como a gente já tinha visto, relação do tamanho de 40 por 40, dá um slice e dá um apply. Ok. Fecho aqui, a do inimigo morto ela só tem um frame, então a gente não precisa fazer esse procedimento e a gente vai pegar o nosso inimigo aqui, criar um objeto em branco. Eu vou fazer que nem a gente fez com o nosso personagem de enemy e vou criar dentro dele um novo objeto em branco, create empty, chamar de enemy animation, ok? Aí aqui na abinha animação, que dificuldade de subir isso aqui, criar asset animations, criar uma nova pasta, enemy na pasta e boto ele aqui, chamar de walk, né? Inimigo andando. Beleza. Venho aqui nas sprites já fatiadas, seleciono o primeiro, seguro o shift, seleciono o último, arrasto para cá. Aqui no sample, jogo para 12. Lembra que se o sample não estiver aparecendo aqui para você, você clica nesses três pontinhos e bota show sample rate aqui, rate. Beleza? O nosso inimigo ele não está aparecendo aqui, o sprite render dele aqui está sem sprite nenhuma, né? Então a gente vai pegar a primeira sprite aqui dele e jogar aqui pro sprite render. Ele ainda não aparece porque o wording layer dele está lá embaixo. Então a gente vai jogar aqui um valor de, acho que é 4. Vamos botar o mesmo valor do nosso personagem. E a gente consegue ver ele aqui. E agora se a gente der um play, tá ali se movendo. Beleza. Agora o que a gente precisa fazer é criar a animação dele morrendo. Então seleciona aqui para baixo, create new clip. Vou chamar de death, né, de morto. Selecionei. Aí eu só arrasto a spritezinha para cá. E tá feito, que é ele morto ali. Ok? Aí aqui o sample não precisa se preocupar, mas só para deixar padrão vou passar para 12 também. Beleza. Aí ele fica o tempinho morto e depois a gente faz ele ser destruído, tá? Beleza. Temos a animação do nosso inimigo. Agora a gente precisa fazer algumas coisas aqui da mesma forma que a gente fez com o nosso personagem. Seleciona o objeto principal, o enemy aqui, não a animação, o pai dele no caso, e adiciona os componentes, que seriam o Circle Collider 2D. A gente vai ajustar aqui o raio dele. Vamos botar aqui para 0.35. 0.35 ficou bom. Adicionar um novo componente, que é o Rigid Body 2D. Rigid Body 2D. Aqui a gente pode colocar o Kinematic. Beleza. E agora a gente precisa fazer o script do nosso inimigo, tá? Então dentro da pastinha scripts, clicar com direito, create C# script. Eu vou botar aqui de enemy controller. Criamos, duplo clique para abrir o Visual Studio. E a gente vai precisar de algumas coisas. Como é que a gente quer que o nosso inimigo funcione, tá? Ele voltar aqui para Unity, selecionar ele aqui. A gente quer que ele spawne em algum momento, identifique a posição do nosso jogador e persiga o nosso jogador, tá? Caminha até o nosso jogador para tentar nos matar. O que a gente vai fazer? Então a gente precisa saber a posição do jogador, a gente precisa de uma
da animação do inimigo, caso ele morra, pra gente substituir a animação. Precisa de uma velocidade para ele andar, né? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai declarar uma variável tipo float para ser para ser velocidade, botar serializable aqui para serialize field para ela aparecer lá no inspector. Botar aqui o speed. O que mais que a gente precisa? Um objeto para a gente identificar o nosso jogador. Então aqui vai ser um game object. E o jogador ele não precisa aparecer lá no inspector. Então vou chamar de player. O que mais que a gente precisa? Do animator dele para a gente pegar a animação e trocar para morto quando ele morrer. Animator. Vou chamar de anim. O que mais? Por enquanto é isso. Vamos deixar essas três aqui. Vamos encontrar o jogador. Então, para isso, a gente vai pegar aqui um player e vamos... Como o jogador a gente tem um, o jogo é bem simples, não tem problema a gente fazer desta forma, tá? Então a gente vai fazer assim, ó, o game object.find game object com a tag, né? Qual é a tag? A tag player. A gente não colocou a tag player ainda no nosso jogador lá. Então a gente vai fazer isso, senão ele vai dar erro quando chegar nesse ponto aqui. Então eu vou voltar aqui na Unity, vou selecionar o meu player. Aqui no Inspector a gente tem a tag, ele está untagged aqui. Então a gente vai selecionar a player que já existe. E a gente já até pode depois criar uma tag para inimigo aqui, tá? Então a gente já vai selecionar o nosso inimigo. Aqui na tag a gente vai adicionar uma tag. Na list is empty, né? Tá dizendo que a lista de tags aqui... como é que a gente chama? A lista de tags que a gente cria, né? No caso, customizadas, está vazia. Então a gente vai criar aqui uma tag enemy. A tag player ela já é uma tag pronta da Unity. Então a gente criou a enemy aqui, a gente vai voltar no nosso inimigo e agora a tag enemy vai aparecer aqui embaixo. Beleza, então já botamos as tags no inimigo e no jogador. Podemos continuar com o nosso script do inimigo. Então a gente já vai conseguir encontrar o nosso jogador através da tag. A gente precisa pegar a animação dele, que está num objeto filho, então a gente vai fazer igual a gente fez no jogador. Anime recebe get component in children. Qual é o componente? O animator. E é isso. Temos as duas coisas que a gente precisava. E agora a gente precisa mover o nosso inimigo até o jogador. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui dentro do update mesmo, a gente pode criar uma variável de movimento. Eu vou verificar se o meu jogador foi encontrado. Então, if player está diferente de nulo, ou seja, se ele conseguiu encontrar o objeto player dentro do jogo. Se ele conseguiu, eu vou movimentar o meu inimigo até o jogador. A gente vai pegar o transform do inimigo, ponto position, e vamos fazer ele mover através do vector2 ponto move towards. O que ele vai pegar? Ele vai pegar um vetor da posição até uma posição alvo, tá? Então a gente vai pegar a posição atual, ele espera aqui a posição corrente, né, que é um vetor, que é a posição XY do nosso inimigo. Então é transform.position mesmo, a própria posição do inimigo. Até onde que a gente quer que ele se mova? Até a posição do nosso player, que é o target. É um vetor 2 de target, XY do nosso player. Então a gente vai pegar o player, já que ele é um game object, a gente precisa dar um transform e ponto position, né? A gente obteve aqui a posição e aqui a gente vai passar. E também a gente precisa passar aqui a velocidade que ele vai se mover do ponto atual até onde está o nosso inimigo, que vai ser a speed dele, né, que a gente declarou lá em cima, e aí, como a gente sempre faz, multiplicar pelo time delta time. Então, time.delta time. Um pouco aqui. E aqui a gente tem o nosso inimigo se movendo até o nosso jogador. Beleza. A gente já pode colocar aqui também a animação do nosso inimigo morrendo.
Então a gente vai ter que voltar lá no nosso Unity e criar mais uma tag que eu acabei esquecendo, que é dentro do prefab no bullet. A gente vai criar uma tag para o bullet. Então ela tá como untagged aqui também. Então a gente vai clicar no tag, criar, adicionar uma nova tag. Adicionar aqui, a gente já tem a tag enemy, né? Então a gente vai adicionar mais uma. Vou chamar de bullet. Ok. E aí a gente vai salvar aqui, voltar para o script do nosso inimigo e fazer a seguinte validação. Como a nosso bullet ela tá como trigger, a gente vai criar aqui dentro do nosso inimigo o onTrigger. O onTrigger enter 2D. A gente digita ali, ele já preenche automaticamente. Cuidar para digitar certinho, senão não vai funcionar. E aí a gente tem que fazer a validação da colisão da bala, do bullet com o nosso inimigo. Então, if collision.compareTag. Qual é a tag que o nosso inimigo está colidindo? Com o bullet, que a gente colocou lá. Bullet. Eu acho que eu criei a tag e não coloquei no bullet. A gente vai lá conferir isso depois. Então, se o nosso inimigo colidir com a bala, a gente vai ter que modificar a animação dele. Tá? A gente vai fazer algumas coisas lá no Animator agora do nosso inimigo que a gente não fez. Beleza, voltando para cá, na animação do inimigo, no Animator aqui a gente tem que fazer as transições, tá? De andando para morto e de morto para andando não precisa. Então basicamente a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um novo parâmetro e a gente vai colocar aqui pode ser um trigger, eu acredito. Vamos tentar com o trigger primeiro. Eu vou botar aqui that, né? A gente vai pegar daqui make transition pro morto, seleciona aqui a setinha de transição, faz aquele esquema aqui, reset, tira o exit time e a gente bota aqui a condição dead. Beleza. Agora o bullet aqui, a gente já colocou a tag bullet? Não, a gente vai lá nos prefabs, na pastinha prefab, seleciona o bullet, tag e aí a gente aplica, né? A gente só tinha criado a tag antes, mas não tinha aplicado aqui no bullet. Beleza. Ok, agora quando o nosso tiro colidir com o nosso inimigo, ele vai morrer, vai trocar a animação. Porém, ele vai continuar perseguindo o nosso personagem. Vamos testar aqui, ó. Ele nem tá perseguindo porque a gente criou o script e não aplicou nele. Então, aqui no enemy, vou adicionar aqui na pastinha scripts, ó, a gente pega o enemy controller, arrasta para cá, e a gente bota aqui uma velocidade de 2, salvo, e dou play. Vamos ver aqui o que deu de errado. Beleza, encontrei o que tinha de errado aqui, ó. O que que acontece? Quando eu movi o nosso inimigo aqui pra cima, eu movi só a animação dele e não movi o objeto como um todo. Aí o que que aconteceu? O nosso collider do inimigo tava aqui e a sprite dele tava lá em cima. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Eu vou jogar a animação dele pro ponto zero do próprio inimigo, agora tá certinho, ó. E sempre quando a gente mover o objeto, a gente tem que cuidar para sempre mover o objeto pai, né? Aí o que acontece? Ele tava já empurrando o nosso player, já tava colidindo com o nosso player ali. Tá? Feita essa correção, eu vou dar um play. Agora ele persegue aqui, ó, o nosso inimigo. E quando eu atirar, ó, o nosso bullet está colidindo ali com o inimigo, mas ele não está sendo morto ainda. Por quê? Porque a gente não fez a troca de animação, né? Então a gente vai continuar aqui. Então quando o nosso tiro colidir com o inimigo, a gente vai pegar o anime. .setTrigger, que a gente criou lá um parâmetro de animação setTrigger, e a gente passa o nome dela aqui para dead, e ele deve modificar. Porém, ele vai continuar perseguindo o nosso personagem. Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Play. Ó, trocou, mas ele continua perseguindo, mas ele tá morto. Então a gente vai criar mais um controle aqui dentro, né? A gente tem que começar a criar controles, onde eu vou criar uma variável para saber se o nosso inimigo está morto ou não. Então eu vou criar aqui uma variável bool privada, vou chamar de isAlive, ou seja, está vivo, iniciando como true, né? Ele começa como verdadeiro.
O nosso inimigo já nasce vivo. E aqui ele só vai fazer a perseguição do nosso player se a gente encontrar o player dentro do cenário, né? O nosso objeto. E o isAlive aqui for verdadeiro. Né? A gente pode só colocar o isAlive aqui ou fazer a comparação explícita com true. Isso aqui é a mesma coisa que colocar isso aqui. Ou seja, ele só persegue o nosso jogador se ele for encontrado, se existe um objeto player de fato, e se o inimigo está vivo. Então, quando o nosso inimigo morrer, a gente joga a animação dele para morto e joga o isAlive para false, certo? E aí ele fica ali morto. Porém, a gente precisa também destruir o nosso inimigo depois de um determinado tempo. Então a gente vai fazer aqui uma nova função void. Eu vou chamar de destroy enemy. Ok? E ela simplesmente vai pegar aqui a função destroy e vai dar aqui um game object. Deixa eu ver se ela tem aqui um outro. Ah, a gente nem precisa. A gente nem precisa criar essa função aqui, porque a função destroy ela já tem aqui um timer. Então eu vou chamar um destroy. Vai ser quem? O nosso próprio inimigo, game object, vai destruir depois de 0. Deixa eu ver aqui. 0,3 segundos. Tá? 0,3 segundos acho que é muito pouco, será? 0,5 segundos. Vamos deixar 0,3 aqui, vamos testar. Joga a animação para morto, joga para falso isAlive e daí destrói depois de um tempinho o nosso inimigo. Por que a gente está dando esse tempo? Porque senão a gente nem ia conseguir ver a animação do inimigo modificando para morto, tá? Então, Ctrl S. E a gente testa aqui de novo, play. E ele fica ali um tempinho e some. Até dá para aumentar um pouquinho esse tempo aqui para 0,5. Ctrl S. Testamos aqui de novo. E aí, beleza. Temos ali o nosso inimigo morto, né? Morrendo. Então fizemos tudo certinho. O que a gente precisa fazer ainda? A gente precisa fazer agora um controle de spawn de inimigos, né? A gente vai fazer aqui os inimigos spawnarem aqui em alguns lugares do nosso cenário de forma aleatória. Mas isso a gente vai fazer no próximo vídeo. Então, obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha e todas aquelas coisas que você já sabe aí do YouTube, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!